Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma formação continuada. Eu me chamo Vinícius de Andrade, sou pedagogo e pós-graduando em tecnologias aplicadas a negócios. Hoje, nós vamos ver alguns aplicativos para a gestão de atividades e como eles podem otimizar o nosso tempo. Bom, primeiro nós precisamos entender qual é a importância de gerirmos bem o nosso tempo. Como vocês sabem, todos nós temos 24 horas durante o dia. Então, se alguma pessoa consegue realizar tamanhas atividades durante esse período de 24 horas, por que você não pode conseguir também? Tudo tem a ver com como você gere o seu tempo. Quais são as atividades que você dá prioridade, quanto tempo você dedica àquele tipo de atividade, como é o desenvolvimento das suas atividades, se você procrastina muito, se você vai sempre direto ao ponto, se você é objetivo. Tudo isso tem relação com o tempo e a saúde que a gente dedica para aquela atividade. Então, gerir o nosso tempo é muito importante. Hoje, nós estamos vivendo tempos em que o mercado está se afunilando e diversas profissões estão sendo unidas. Como, por exemplo, como vocês podem perceber, já tem um bom tempo que não existem mais empacotadores, embaladores nos supermercados. Alguns possuem, mas grande parte deles não. Então, essa função de embalador, empacotador, ela ficou como responsabilidade da mesma pessoa que está ali operando o caixa daquele supermercado. Aqui em Recife, há pouco tempo, nós podemos ver a junção das profissões de cobradores e motoristas de ônibus. Então, o motorista agora, ele assume a função também de cobrador. Ele recebe o dinheiro das pessoas, ele passa ao troco, ele libera a catraca, e isso vem sendo muito comum no mercado. Então, é importante a gente saber gerir o nosso tempo para que nós possamos dar conta das nossas atividades e, o mais importante, nós precisamos dar conta dessas atividades de maneira significativa. E, para isso, nós vamos entender um pouco algumas dicas de como ter uma boa gestão de tempo. A primeira dica é o planejamento. A gente precisa se planejar. Não precisamos acordar e definir as nossas atividades ao longo do nosso dia, como, por exemplo, não sei o que é que eu vou fazer amanhã, vou deixar para ver quando eu acordar. Então, você acorda e não tem um norte, você não sabe o que é que você vai fazer, qual é a sua primeira atividade, que horas você vai se exercitar, que horas você vai comer, que horas você vai se dedicar aos seus estudos, quais são os tipos de estudos que você vai estar se dedicando. Então, o planejamento prévio ele é muito importante. Você tem que dormir sabendo o que vai fazer quando acordar. Segunda dica tenha metas. Quando nós não temos metas, quando nós não temos objetivos, nós caímos no limbo da perdição. Nós ficamos perdidos, nós não sabemos aonde queremos chegar. Né? E como diz o famoso gato de Alice, para aquela pessoa que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, tenha suas metas traçadas, tenha os seus objetivos bem traçados, para que você possa planejar, para que você possa criar o seu planejamento, tendo em vista o alcance dessas metas e desses objetivos. A terceira dica possua prazos e respeite-os, que é o mais importante. Você não pode dedicar muito tempo a uma atividade banal, você não pode dizer, nossa, eu tenho que enviar esse e-mail. Ok, você já tem a sua meta, você tem que enviar esse e-mail. Mas quando você tem que enviar esse e-mail? Até quando? Até que horário? Qual o melhor horário para você enviar esse e-mail? Qual o melhor horário? Quando você tem que entregar aquele relatório que a sua supervisora, que a sua coordenadora te pediu? Então, você tem que possuir prazos e você tem que respeitá-los. Quando nós, digamos assim, somos autônomos quanto ao nosso conhecimento, quanto ao nosso trabalho, isso fica um pouco mais complicado, porque essas metas, esse planejamento, esses prazos, eles são estipulados por nós mesmos. Então, nós mesmos temos que nos planejarmos, temos que elaborar nossas metas e temos que nos promover prazos, temos que estipular prazos, para que nossas atividades elas não caiam novamente naquele limbo de perdição. E a quarta e última dica, nós precisamos priorizar e precisamos saber delegar.
Nós precisamos saber quais atividades elas são prioritárias e quais atividades nós podemos delegar para que outras pessoas façam. E vamos ver um pouco disso no próximo slide. Então, aqui a gente vai entender melhor o quadrante de Eisenhower, tá? Ele divide as atividades como atividades urgentes, atividades não urgentes, atividades importantes e atividades não importantes. Primeiro, nós vamos ver as atividades importantes e urgentes. São aquelas atividades que têm um nível de importância grande e que precisa de certa urgência para que nós possamos tratar delas. Então, essas atividades nós temos que dar prioridade, nós temos que fazê-las agora, fazer no menor tempo hábil. Nós temos que entregar essa atividade, por quê? Porque ela é importante e é uma atividade urgente. Tá? A segunda atividade são as atividades que são importantes, mas que elas não são urgentes. Então, diferente da primeira atividade, nós podemos agendar, ter aquele planejamento prévio para que possamos executar essa atividade depois. Então, ao invés de fazer agora, diferente das atividades urgentes, a gente vai agendar. Então, vamos lá. Eu tenho que enviar um e-mail para a empresa X hoje às 15 horas da tarde. E eu preciso enviar outro e-mail para a empresa Y amanhã às 10 horas da manhã. Então, qual é a atividade que a gente precisa priorizar? A gente precisa priorizar a atividade do envio de e-mail para a empresa X, que é às 15 horas. E a empresa Y, às 10 horas de amanhã, a gente agenda. A gente não pode trocar a ordem dessas atividades. Caso contrário, a gente vai ficar perdido, nós vamos perder os prazos. A terceira atividade são as atividades que são urgentes, mas que não são importantes para você. Então, não necessariamente você precisa executar essa atividade. Essa atividade ela é urgente, mas às vezes ela é uma atividade que pode ser executada por outra pessoa. Então, é aquela questão que nós vimos na última dica do slide anterior. Precisamos aprender a delegar, não podemos fazer tudo. Algumas atividades elas podem ser feitas por outras pessoas. A quarta atividade do quadrante são atividades que não são urgentes e nem importantes. Então, você elimina, você descarta essas atividades. Então, por exemplo, quando chegamos em casa, nós sentamos na televisão, não sabemos o que vamos assistir, não temos alguma programação, algum planejamento do que assistir, e aí nós ligamos a televisão e começamos a trocar de canal. E a gente passa naquele jornal, passa naquela novela, passa naquele jogo, naquele esporte, e não nos agradamos com nenhuma das atividades que está sendo proposta para a gente ali. Não nos agradamos com nenhuma programação que está passando naquele dia na televisão. Então, o que foi que a gente fez? Nós perdemos tempo, nós não temos um planejamento do que assistir, e às vezes a gente acaba assistindo qualquer coisa. E sempre são atividades que não vai nos agregar valor. São atividades que não vai nos dar prazer, não vai nos ensinar algo, são simplesmente atividades fúteis. Então, elimine esse tipo de atividade. Agora, nós vamos ver alguns aplicativos que podem nos ajudar para que possamos gerir o nosso tempo. Nós temos o Trello, e aí nós vamos ver um pouco mais a parte da teoria aqui agora, e posteriormente nós vamos entender como é que funcionam esses aplicativos na prática. Vamos ver alguns aplicativos, como eles funcionam na prática. Nós temos um Trello, que é um quadro de atividades, onde você pode separar suas atividades por níveis de importância, e eu vou mostrar para vocês como já dito posteriormente. Então, o quadro Trello ele é muito bom para que você possa organizar suas atividades, possa criar metas, delimitar tempo, prioridades e etc. O Tudo Isto é um aplicativo para... o Trello ele tanto funciona para mobile quanto para desktop, ou seja, você pode utilizá-lo no seu celular e pode utilizá-lo no seu computador. O Tudo Isto é um aplicativo de lista de atividades. Então, você pode baixar esse aplicativo no seu celular e nele você agenda algumas atividades para que você possa fazer durante o dia. Então, você planeja o seu dia, né, e agenda essas atividades nesse aplicativo. Esse aplicativo, quando chegar aquele momento da sua atividade, ele vai despertar, vai ter um despertador, vai ter uma notificação, que aí você não vai se perder em outras atividades. Então, por exemplo, das 8 horas da manhã às 10 horas
eu preciso estar me dedicando aos e-mails. Mas aí, prontamente, às 10h01, eu preciso me prontificar e me dedicar ao atendimento telefônico. Então, esse aplicativo ele é responsável por me avisar e dizer assim, ó, Vinícius, tá na hora de tu parar com os e-mails e tu começar a dar mais atenção aos atendimentos telefônicos. Então, tudo isso é um aplicativo muito bom para que nós possamos organizar as nossas atividades. O terceiro aplicativo é um aplicativo que está disponível para todo mundo, principalmente para os usuários de Android. Por quê? Porque para que nós possamos ter acesso à Play Store, nós precisamos ter uma conta Google. E essa conta Google ela vem com esse aplicativo, que é o Google Calendário ou Google Agenda. Nesse aplicativo, nós podemos fazer a mesma coisa do que o Todoist. Então, nós podemos agendar atividades, planejar atividades por meio desse aplicativo e ele vai nos notificar quando estiver próximo daquele dia ou daquela atividade. Provavelmente você que tem Android já se deparou com algum aviso de aniversário de algum colega ou aviso de algum feriado. Esse aviso ele é gerado pelo Google Calendário. O Rescue Time é um aplicativo para gestão de tempo. Então, ele vai verificar quanto tempo você está se dedicando a tal atividade. Então, geralmente, a gente instala esse aplicativo nos nossos aparelhos e depois ele gera um relatório para a gente do que a gente está fazendo, quantas horas a gente dedica ao WhatsApp, quantas horas a gente dedica ao Instagram, quantas horas a gente dedica a alguma plataforma de estudo, alguma coisa. Então, esse aplicativo ele serve para você mensurar quanto tempo você está dedicando àquela coisa. O Pomodoro App ele é um aplicativo que você pode integrá-lo a outros aplicativos, como na própria imagem mostra. Nós podemos integrá-lo ao Asana, ao Trello, ao Wunderlist, ao próprio Todoist que vimos aqui também, e a outros aplicativos. O que é que esse aplicativo ele faz? Ele é um aplicativo baseado na técnica Pomodoro, e se você não conhece a técnica Pomodoro, eu sugiro que você pesquise um pouco, porque caso você precise dedicar um tempo a mais aos seus estudos, até mesmo às suas atividades laborais, e você esteja meio perdido com a metodologia que você vem utilizando, a metodologia Pomodoro ela pode ser muito útil para você. Então, fica a dica, pesquise um pouco sobre a metodologia Pomodoro. Então, esse aplicativo, ele basicamente funciona com essa metodologia e você delimita o tempo que você quer dedicar àquela atividade e ao tempo que você precisa descansar, tá? Então, digamos que você está estudando matemática e aí você quer dedicar 25 minutos exclusivo para o estudo da matemática. Então, o que é que você faz? Você vai no seu aplicativo, coloca lá 25 minutos, ele vai contar regressivamente esses 25 minutos e quando chegar no final, no minuto e segundo zero, esse aplicativo ele vai disparar e vai te avisar, ó, bateu aqui os 25 minutos, está na hora de você descansar, vai descansar um pouco para depois a gente voltar com foco total. Se você não conhece o Pomodoro, provavelmente você não vai estar entendendo muito o que eu estou falando. Então, faz o que eu te disse, segue essa dica e vai pesquisar um pouco sobre a metodologia Pomodoro. O outro aplicativo é o Canva. Muita gente já conhece o Canva, alguém já fez templates, com certeza você já fez alguma coisa no Canva. Se você ainda não fez, eu sugiro que você pesquise sobre essa ferramenta. Essa ferramenta ela é demais. Você pode fazer desde posts para o seu Instagram, até vídeos, currículos, banner para o seu LinkedIn, tudo que tem relação com design gráfico, com artes gráficas, você pode fazer no Canva. Mas, antes disso, eu sugiro que você estude algumas técnicas de design para que você entenda como mesclar cores, como fazer um template agradável, visivelmente agradável a quem vai estar olhando, para você não fazer uma coisa desconexa. Outro aplicativo ele funciona muito parecido com o Canva, ele se chama Trello. Diferente do outro aplicativo, que é o quadro de atividades, que se chama Trello, o Trello é um aplicativo para design gráfico também. Então, você vai ter acesso a templates já prontos e, se você quiser também, você pode elaborar o seu próprio template. Mas não esquece da minha dica. Antes de partir para a elaboração dos templates, vai estudar um pouco sobre combinação de cores, combinação de imagens, qual imagem você utilizar, a qualidade da imagem, o tipo da imagem, se você vai colocar uma imagem JPEG, quando botar uma imagem JPEG, quando botar um arquivo PNG. E a diferença do Trello para o Trello
A principal diferença é que no Crelo você tem um recurso bem fácil, bem simples, de retirar o fundo da imagem. Tá? O Trello ele também disponibiliza esse recurso, mas ele é um recurso um pouco mais, digamos assim, sensível, um pouco mais complicado. Então, sugiro que você conheça as duas plataformas, tanto o Canva quanto o Crelo. Então, vamos lá agora para a parte prática. Vamos entender como funcionam essas telas e como nós podemos dinamizá-las melhor. Então, vamos lá. Já temos aqui o Crelo aberto. E aqui, como vocês podem ver, a tela dele é bem dinâmica. Ele já diz aqui, né? Faça design à sua maneira. Ferramenta gratuita de design gráfico para criar conteúdos impressionantes em minutos. Esse é o grande diferencial dessas plataformas. Aqui tem as linguagens. Por padrão, ela vem com a linguagem português de Portugal. Como vocês podem ver aqui, não temos a linguagem de português do Brasil. Mas, com a linguagem de português de Portugal, dá para você desenvolver muito bem as suas aplicações. Então, aqui você pode ver, ele te dá essas sugestões, cria uma história para. Então, publicação do Instagram, publicação de vídeo quadrado, publicação de Facebook, história em vídeo do Instagram, história no Instagram, vídeo Full HD, dentre outras coisas. E aqui nós temos alguns modelos em destaque. Como vocês podem ver, nós temos um modelo em destaque para personal style, nós temos para um certificado, caso você queira elaborar um certificado para algum curso que você esteja promovendo, ou até mesmo sugerir para aquele professor que você está recebendo alguma aula dele, algum certificado mais inovador, de fato. Aqui nós temos sugestões para publicações do Instagram. Lembrando que o aplicativo ele já dinamiza esses templates, esses designs, do tamanho certo para aquela ferramenta. Então, você não precisa se preocupar em redimensionar as atividades, redimensionar a resolução do seu template, porque o aplicativo ele dá conta também disso. Vamos clicar aqui nesse template para o Instagram e vamos ver como é que funciona mais ou menos aí o Crelo. Pronto, ele já sugere aqui, ele nos dá algumas dicas de início, como vocês puderam ver. Fui passando as dicas, porque eu já conheço a plataforma, mas se você ainda não conhece a plataforma e for o seu primeiro login, eu sugiro também que você leia as dicas que o aplicativo dá, porque é importante e ela pode servir para alguma aplicação futura. Então, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, nós temos modelos. Então, nós temos aqui diversos modelos, podemos pesquisar esses modelos. Vamos colocar aqui animal. E aí nós vamos ver alguns modelos que o próprio aplicativo ele sugere com animais, com temas de animais. Então vamos clicar nesses dinossauros aqui. E aí vocês podem editar. Vocês podem estar clicando aqui, por exemplo, temos uma data aqui, 25 de junho, e nós podemos colocar dino, por exemplo. Não necessariamente precisa ser uma data. Então utilize a sua criatividade. Como vocês podem ver, esse template ele foi usado para uma festa, né? O dinossauro aí está dizendo vamos à festa, e ali tinha a data dessa festa. Então você pode utilizar a sua criatividade, você não necessariamente precisa utilizar template já pronto, você pode criar o seu próprio template. Então isso aí é uma parte muito interessante do Crelo. Aqui nós podemos modificar o fundo, o texto, nós podemos fazer o upload dos nossos arquivos no computador, em nuvem e afins. Então, utilizem bastante essa ferramenta, porque vale muito a pena e vai ajudar muito no seu tempo. Ok, agora nós vamos ao Trello. Diferente do Crelo, o Trello não é um editor de imagens. O Trello é um quadro de organização pessoal, tanto pessoal quanto corporativa, tudo depende do uso que você vai dar a ele. Essa aqui é a tela inicial do nosso aplicativo. Nós temos aqui algumas opções de quadros, modelos, início, e aqui aparecerão os nossos quadros, caso nós já possuímos algum. Então, vamos aqui verificar na opção de quadros. Caso você não possua nenhum quadro, vai aparecer aqui a sugestão para que você crie um. Então, como nós já temos aqui um quadro pronto, nós vamos acessá-lo. E aqui nós temos o título do nosso quadro. Então, eu coloquei aqui gestão de projetos, mas nós podemos mudar esse título para qualquer outro que for mais adequado à atividade que a gente vai desenvolver nele, tá?
Essas listas aqui são listas que, dependendo do modelo que você vai escolher, essas listas elas já vêm prontas. Mas você também pode criar a sua própria lista. Então, aqui nós temos como renomear essas listas aqui. Então, vamos aqui, clicar em cima do nome e podemos renomear. Ok? E aí também podemos criar outras listas, como fazendo novamente, e podemos movê-la, simplesmente arrastando ela para a posição que nós queremos que ela fique. Ok? Dentro das listas, existem umas estruturas chamadas cartões, tá? Os cartões, eles nada mais são do que os objetos que possuem aquela lista, ok? Então, temos aqui a opção de adicionar o cartão e nós vamos adicionar o cartão. Então, digamos que agora o que eu estou fazendo? Eu estou gravando a formação continuada. Então, esse cartão ele vai ser adicionado à minha lista fazendo, ok? Quando eu terminar de gravar a formação continuada, eu posso simplesmente mover esse cartão para a lista de atividades feitas. Isso aqui serve para qualquer atividade que você precisar organizar, para qualquer atividade que você precisar fazer. Então, podemos aqui utilizar assuntos a estudar e assuntos estudados. Para não ficar muita informação, eu vou estar excluindo aqui essas outras listas que a gente não vai estar utilizando e vou deixar somente essas duas, assuntos a estudar e assuntos já estudados. Ok? Então, aqui eu vou adicionar assuntos a estudar. Por exemplo, vamos estudar, eu tenho que estudar sobre matemática. Então, eu vou adicionar aqui os assuntos a estudar. E quando eu já tiver estudado matemática, eu vou mover esse cartão para a lista de assuntos estudados. Assim, eu posso estar organizando melhor as minhas atividades e entendendo o que é que eu tenho para fazer e o que eu já fiz, tá? Lembrando das nossas dicas iniciais da formação, o planejamento ele é muito importante para que nosso tempo ele seja bem gerido e que nossas atividades elas sejam feitas da melhor forma, ok? Então, esse aqui é o Trello, temos diversas outras funcionalidades dentro dele, sugiro que vocês mexam, assistam vídeos no YouTube, procurem artigos falando sobre ele, para que vocês possam se aprofundar mais. O Trello ele é muito mais do que isso, ele possui muito mais funcionalidades do que essas que eu apresentei para vocês. Essas que eu apresentei para vocês são funcionalidades básicas, funcionalidades para você poder organizar o seu tempo de uma maneira simples, organizar suas atividades de uma maneira simples. Mas, se você for um usuário mais avançado ou até mesmo intermediário, você pode estar utilizando outras funções do próprio aplicativo, ok? Então, esse aqui é o Trello. E agora nós vamos para o último aplicativo, que é o aplicativo Google Agenda. Como eu falei para vocês no início da formação, esse aplicativo, todo usuário que utiliza dispositivos Android, ele possui esse aplicativo, porque é um aplicativo padrão, que já vem em todo aparelho Android. É um aplicativo que você conecta com a sua conta Google, com a mesma conta que você cadastra ao inicializar o seu celular na Play Store, e essa conta ela vem com diversos aplicativos, com o próprio Google Agenda, como até mesmo o Google Sala de Aula, que é um aplicativo também da própria Google, dentre outros aplicativos que você tem acesso ao criar a sua conta Google. Então, esse aplicativo aqui ele é bem simples. Como o nome já diz, ele é uma agenda, e nessa agenda você pode estar marcando seus compromissos, estar marcando as suas atividades, tá? Muito provavelmente você já recebeu alguma notificação no dia do seu aniversário do Google te dando parabéns. Esse parabéns que o Google te dá, ele se baseia no seu cadastro. Então, quando você cria sua conta Google, você preenche a informação de data de nascimento e o Google automaticamente exporta para o Google Agenda e no dia do seu aniversário você recebe uma notificação da Google te parabenizando pelo seu dia. Então, o Google Agenda, digamos que eu estou aqui no dia 7 de julho e eu tenho um compromisso para agendar. Então, aqui nós temos os horários, lembrando que ele é configurado por padrão AM, PM, ou seja, ele vai das 8 às 12,
né, da manhã e das 8 às 12 também da noite. Diferente da configuração PTBR, que vai, por exemplo, das 8 da manhã às 23 horas da noite, tá? Então, aqui é o padrão AM/PM, ok? Então, aqui, digamos que eu tenho às 6 horas da noite um compromisso. Então, eu clico aqui e aqui eu tenho o título, que eu vou estar adicionando qual é a atividade que eu tenho que fazer. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho que estudar geografia, nesse horário aqui. Então, eu posso também estar alterando o horário que eu vou estar estudando, como vocês podem ver aqui. Está selecionado das 5h30 às 6h30 da noite. Então, foi delegada 1 hora para a atividade de estudar geografia. Mas eu posso estar alterando isso também aqui na ferramenta de editar evento. Então, eu posso vir aqui e editar o que eu preciso. Então, eu posso adicionar um local, eu posso adicionar quantos minutos antes eu vou ser notificado, posso colocar aqui se, por padrão, o Google vai me colocar como status de ocupado, caso eu esteja utilizando alguma ferramenta integrada da Google, e aqui eu tenho os horários e as informações. Então, que horas começa? Aqui está por padrão 5h30, mas eu posso colocar que começa de 6 horas. Tá? E aí, por padrão, ele coloca sempre 1 hora de uma atividade para outra. Então, de 6 às 7 horas, mas também você pode diminuir. E o próprio Google, ele te dá essa sugestão. Então, ele diz quantos minutos você vai estar dedicando àquela atividade. Como a gente pode ver, ele dá a opção de a gente dedicar 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 1h30 e assim sucessivamente. Podemos escolher também a data novamente, caso nós precisamos editar, colocar para outro dia, a gente pode estar mudando. Então, na quarta-feira eu não pude fazer isso, vou fazer isso na quinta-feira. Então, eu mudo a data e também configuro o fuso horário. Como vocês podem ver, ele, por padrão, já vem na configuração da linguagem que o seu computador está. Então, se o seu computador está configurado em português do Brasil, por padrão, ele vai estar colocando aqui o horário de Brasília, ok? Então, a gente aperta OK, e para salvar essas alterações, a gente vem aqui em salvar. Então, é isso. Basicamente, esse é o Google Agenda. Ele tem, assim como os outros aplicativos, ele tem muito mais funcionalidades do que essa. Então, repito novamente, vão atrás de conhecimento, assistam outros vídeos, procurem outras fontes de conhecimento para que vocês possam se aprofundar mais e mais nessas plataformas, tá? Então, nessa formação, a gente viu o Trello, a gente viu o Todoist, que é o aplicativo mobile, a gente viu o Race with Time, que é aquele aplicativo que gerencia as nossas atividades, a gente viu o Pomodoro App, que, inclusive, lembrando, sugestão para vocês, procurem entender a técnica do Pomodoro, a técnica de estudo do Pomodoro, tá? Assim como para os estudos, ela serve para suas atividades laborais, entre outras. Então, eu sugiro que vocês, vale muito a pena que vocês pesquisem, que vocês entendam e que vocês apliquem a técnica do Pomodoro no dia a dia de vocês. Com certeza, a produtividade e o aprendizado de vocês vai melhorar bastante. Então, vimos o Canva, vimos o Trello, que tem funções bem semelhantes, mas são aplicativos diferentes, que possuem padrões diferentes, layouts diferentes. Vimos o Trello, que é o nosso quadro de organizações. E, por último, nós vimos aqui o Google Agenda, que é a nossa agenda do Google, né? Também conhecido como Google Calendário. Ok? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa formação continuada e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!